E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o cone e como a gente calcula a área da sua superfície. Vem comigo que a gente vai descobrir junto. Para a gente poder entender como é que a gente faz para calcular a área da superfície do cone, vamos entender o que acontece quando a gente planifica um cone. Que formas geométricas nós encontramos? Então, nós temos aqui um cone montado, a gente vai planificar ele aqui, ó. Vamos ver o movimento que ocorre e que formas geométricas a gente encontra quando ele é aberto. Então, vejam, ó, na nossa planificação, nós obtemos um setor circular que corresponde àquela área lateral, aquela superfície lateral que nós temos no cone, e um círculo, que é a sua base. Agora, voltando aqui, vamos ver qual a relação desse setor circular que nós encontramos e os elementos que nós conhecemos do cone. Então, por exemplo, aqui, ao abrirmos o cone aqui, esse setor circular, os lados dele aqui tem a mesma medida da geratriz do cone, certo? Então, é importante estar atento a essa informação. Então, essas medidas aqui têm o valor da geratriz. O arco formado pelo setor circular aqui, o comprimento do arco do setor circular, ele vai ter a mesma medida do comprimento da circunferência da base, tá? O raio da base a gente chama de R, e nesse caso aqui, se essa linha aqui, que é o arcozinho que a gente forma do setor, ele vai ter o mesmo comprimento da circunferência da base, certo? Aqui a gente tem aquela mesma planificação que nós fizemos lá no GeoGebra, quando a gente abriu o cone. E observe que aqui vai ser a medida da geratriz, tá? Esse comprimento aqui do arco vai ter a medida do comprimento da circunferência da base de raio R. Então, aqui vai ter 2πr, não é? E aqui a gente tem o ângulo do setor, que vai ser também o ângulo do cone, tá? Quando a gente abre o cone, a gente tem esse ângulozinho aqui, que é o ângulo desse setor circular. Existe uma relação entre o ângulo do setor, entre o comprimento desse arco e a área desse setor. Observe que eles são todos proporcionais. O que significa isso? Vamos supor aqui que eu dobro o tamanho desse setor. Então, se eu dobro a área dele, que é essa região que ele se encontra aqui, eu também dobro o ângulo e eu também dobro o comprimento do arco. Então, eles são medidas todas proporcionais, certo? Então, se eu dobro um, os outros também dobram. Se eu triplico um, os outros também triplicam. Se eles são proporcionais, a gente pode estabelecer uma relação entre eles, que seria qual? Se eu tenho um círculo aqui, observe que esse círculo grande que eu formei aqui, baseado, que é o círculo que contém esse setor circular, o raio desse círculo aqui é G, que é a geratriz do cone, né? Então, se eu quero saber, se eu pegar a área do setor e dividir pela área do grande aqui, a razão entre eles vai ser igual ao dividir, por exemplo, o comprimento do setor pelo comprimento do grande, tá? Como assim? Vamos supor que aqui esse setor é 1/4 desse círculo. Pela medida que ele está aqui, aparenta ser 1/4. A gente está só pela suposição, né? Não foi definido isso aqui, mas vamos imaginar. Então, se eu divido a área desse aqui pela área do círculo maior, eu vou ter 1/4. Ele representa 1/4 desse círculo. Se eu dividir esse ângulo aqui, que se ele é 1/4, ele vai valer 90 graus. Pelo ângulo de 360, que é o ângulo de um giro aqui, 90 sobre 360, se eu simplifico essa fração, também dá 1/4.
Se eu calcular o comprimento do setor aqui e dividir ele pelo comprimento do arco completo, isso também vai dar 1/4. Então, essas relações de proporcionalidade se mantêm para as três grandezas aí. Área, comprimento do arco e ângulo, tá? Então, a gente vai representar isso através de frações. Então, se eu pegar a área do setor circular e dividir ela pela área do círculo grande, o círculo grande, o raio dele é G, que é a geratriz do cone. Então, a área dele vai ser πg ao quadrado, já que a área de um círculo é calculada π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é G, porque a gente chamou de G por conta da geratriz do cone, que a gente sabe que essa medida é a geratriz. Essa razão, que é a área do setor dividida pela área do círculo grande, ela equivale a eu pegar o comprimento desse círculo, desse arco aqui, que é 2πr, e dividir pelo comprimento do círculo completo. Então, é a mesma coisa de eu pegar 2πr, dividir por 2πg, que é o comprimento do arco maior. O mesmo vale para o ângulo. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, e dividir ele por 360, vai dar a mesma razão, o ângulo em graus, tá? Esse ângulo alfa em graus. Então, essas três relações aqui, essas três frações, elas são equivalentes. Elas possuem a mesma medida, embora possam estar representadas por valores diferentes. Então, aqui, essas três relações de igualdade aqui vão nos auxiliar a descobrir como é que a gente calcula, por exemplo, a área do setor circular. Vamos para o próximo slide. Então, aqui nós temos essas três informações. Esse L aqui é o comprimento do arco, que a gente chamou lá de 2π raio, tá? Serve para lá também. Então, observe o seguinte. Eu vou tentar calcular aqui, ou encontrar uma fórmula que me dê a área do setor circular baseada em quem? Na medida da geratriz e do raio do cone, tá? Do raio da base do cone. Então, se eu pegar primeiramente essa fração e essa, vamos ver o que a gente obtém igualando as duas. Então, a gente vai calcular aqui, nesse caso, a área lateral do cone, já que a área do setor ela é equivalente à área lateral, que é aquela superfície que fica no entorno do cone. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de área de setor, agora eu vou chamar de área lateral. Vou colocar aqui área, elas são iguais, do setor, tá? Então, aqui, a área, vou chamar agora de área lateral, vou chamar de AL, dividido por πg ao quadrado, isso vai ser igual a essa formulazinha aqui, que é o comprimento da circunferência, do setor, aliás, dividido pelo comprimento do círculo maior. Então, aqui vai ser 2π raio, dividido por 2πg. Eu posso cortar 2π com 2π aqui, já fico só com R e G, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, multiplico cruzando isso aqui, vai ficar que a área lateral é igual, multiplicando πg ao quadrado vezes esse R aqui, fica πg ao quadrado R. E aqui, ó, eu não preciso passar esse G multiplicando para a lateral aqui não, eu posso manter ele aqui embaixo, tá? Posso manter ele aqui embaixo da fração, porque eu iria passar multiplicando, depois voltar com ele dividindo, então não precisa fazer esse movimento, eu posso manter ele aqui, tá? Multipliquei cruzando, por conta de ser uma igualdade, mas eu mantive o G logo aqui embaixo, porque eu ia multiplicar e depois ia voltar ele para cá dividindo. Porque minha intenção é deixar a área lateral isolada. Então, a área lateral vai ser igual, ó. Posso cortar G ao quadrado com G, porque como aqui é uma multiplicação em cima, eu posso dividir G ao quadrado com G, é uma divisão de potências de bases iguais, onde eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar π, G, R, porque quando eu divido isso aqui, ó, 2 menos 1 dá 1, então o expoente de G fica 1. Isso aqui é a fórmula da área lateral, que normalmente ela é apresentada da seguinte forma, só muda a ordem. É π, R, G. Então, conhecendo, no caso aqui, o raio da base da circunferência, da base do cone, e a geratriz dele, eu descubro a área lateral. Agora, a gente vai calcular a área da base, tá? Então, a área da base do cone
a gente já sabe que é um círculo. Então, a área da base vai ser igual a πr ao quadrado, já que o raio da base chamamos de r, rzinho. E a área total é a soma da área lateral com a área da base. Então, a área total, vou colocar aqui a T, vai ser a área lateral mais a área da base. E aí, a área lateral a gente chama de πrg, a área da base de πr ao quadrado. Vejam que πr e πr contém nos dois termos dessa adição aqui, nas duas parcelas da adição. Então, eu posso colocar πr, aliás, em evidência. πrg dividido por πr, corta π com π, r com r dá 1 e sobra g. E πr ao quadrado dividido por πr, π dividido por π dá 1, r ao quadrado dividido por r dá só r. Então, a área total é calculada dessa forma aqui. E numa questão que pede para você calcular a área total, eu posso usar a fórmula da área total, que é essa, ou eu posso calcular a área lateral, a área da base e somar, tanto faz, o que você achar mais prático, tá? Então, nós temos aqui essas três fórmulas que são as que nós vamos utilizar para calcular a área da superfície de um cone. Então, vamos para os exemplos, né? Para a gente poder focar agora na prática. Então, aqui, ó. Um cone reto tem 8 centímetros de altura e raio da base igual a 6 centímetros. Calcule a medida da sua geratriz, a área lateral, a área total e a medida do ângulo do setor circular. Então, ele pede várias coisas aqui, né? Vamos lá. Inicialmente, vamos colocar essas informações no cone para facilitar a nossa visualização do que ele está pedindo e do que a gente pode fazer com essas informações. Então, primeiro eu sei que a altura do cone aqui, que é a distância do vértice à base. Deixa eu tentar ajustar aqui para ficar mais bonitinho. Né? Então, a distância aqui do vértice até a base é 8 centímetros. E o raio da base aqui é 6, tá? Então, observe que quando eu faço isso, eu formo um triângulo retângulo aqui dentro do cone, certo? E ele pede inicialmente a geratriz. A geratriz vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo, então dá pra gente usar o teorema de Pitágoras para calcular a medida da geratriz. Então, o primeiro passo aqui vai ser calcular a geratriz. Então, vamos lá. Então, como a geratriz é a hipotenusa, então ela é quem vai ficar ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, geratriz ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Geratriz ao quadrado dá 100. E g, que é a geratriz, vai ser a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, 10 centímetros vai ser a medida da geratriz. Agora, a gente pode calcular a área lateral, porque lembra que a fórmula da área lateral, eu preciso do raio e da geratriz. Então, a fórmula da área lateral do cone é πrg. Então, conhecendo já a geratriz e sabendo quem é o raio, basta substituir. Então, π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10. Então, a área lateral vai ser 60π. Ok? Agora, a gente vai calcular a área total. A área total, eu preciso saber agora só da área da base, já que eu já sei quanto é a área lateral. Então, para calcular a área total, eu preciso da área da base para somar com esse aqui. Então, vamos lá. A área da base vai ser π raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a π vezes 6 ao quadrado, que dá 36π. A área total vai ser a área lateral, que é 60π, mais 36π, ou seja, a área total vai ser 96π. Então, eu não vou transformar o π em nenhum valor, não foi exigido isso na questão, então não vou fazer essa transformação. E agora, eu vou calcular a medida do ângulo do setor circular. Observem que eu coloquei aqui as três formulazinhas que a gente falou da relação entre proporcionalidade entre ângulo, comprimento do arco do setor e a área do setor. Porque a gente vai precisar dessa informação, principalmente quando a gente for calcular o ângulo do setor circular, que for pedido a nós.
Então, a gente vai fazer o quê? Nós podemos igualar aqui, por exemplo, essas duas frações, onde eu vou querer o ângulo. Já que eu quero o ângulo, eu posso igualar ela tanto com essa daqui, que é a área do setor dividido por πg ao quadrado, como eu posso igualar com o comprimento da circunferência dividido por 2πg. Tanto faz, certo? Eu vou pegar a segunda aqui para trabalhar com ela. Então, aqui agora, para saber o ângulo do setor, vou usar aqui, ó, alfa sobre 360 tem que dar igual. Esse L, lembrando que L é 2π raio, que é o comprimento da circunferência, dividido por 2πg. Que eu posso dividir, isso aqui só fica R sobre G logo. Então, alfa sobre 360 é igual a R sobre G. O raio a gente já sabe que é 6, a geratriz a gente já sabe que é 10. Multiplico cruzando, fica 10 alfa igual a 6 vezes 360. Então, alfa é igual a 6 vezes 360, dá 2.160 sobre 10. Então, alfa vai ser igual a 216 graus. Então, essa é a medida do ângulo, ok? Pronto, então a gente respondeu já o primeiro exemplo, envolvendo, inclusive, várias informações que a gente consegue obter usando as fórmulas que nós estudamos anteriormente. Vamos para a questão 2. A geratriz de um cone reto mede 5 centímetros e o ângulo central do setor circular mede 72 graus. Calcule a área lateral do cone. Então, veja, ele nos deu a medida da geratriz, que é 5. Ele nos deu o ângulo do setor, que é 72 graus, e ele quer que a gente calcule a área lateral. Então, aqui, ó, pelas fórmulas que nós estudamos, a área do setor é o que nós queremos descobrir. Então, a gente vai precisar dessa fração inicial aqui. A geratriz, a gente sabe quanto é, que ele nos deu 5 centímetros aqui. Então, vou ter que igualar isso com quem? Observe que a outra informação que ele nos deu foi o ângulo do setor, que é 72 graus. Então, eu posso usar no lugar de alfa, certo? Então, eu tenho as informações necessárias para essa fração e para essa. Se eu fosse usar a última aqui para igualar, eu precisava ter o raio, já que esse L aqui é 2π raio. Eu não tenho o raio desse cone, da base do cone. Então, vamos usar essas duas aqui. Então, vou usar a área do setor, que é a área lateral, dividida por πg ao quadrado, é igual a alfa sobre 360. A área lateral é o que eu quero saber, dividido por π vezes 5 ao quadrado, igual a alfa, que é 72 sobre 360. Então, aqui, ó, a área lateral sobre 25π igual a 72. Pessoal, eu vou simplificar logo essa fração, que eu acho que facilita para nós o cálculo, se eu já simplificar ela aqui, né? Diminui um pouquinho o nosso trabalho. Então, vamos lá. Aqui dá para dividir por 72. E aqui também dá para dividir por 72. 72 dividido por 72 dá 1. 360 dividido por 72 dá 5. 72 é 1/5 de 360. Então, agora eu multiplico cruzando. Vou passar só esse 25π aqui que está dividindo para cá, multiplicando, para facilitar. Não vou passar esse 5 para cá, não, multiplicando, não. Então, vai ficar assim, a área lateral é igual a 25π vezes 1 dá 25π sobre 5. Que eu ia passar para cá multiplicando, e depois ia passar de novo dividindo, então já deixei lá aqui dividindo. Então, 25π dividido por 5, a área lateral vai ser 5π. Observe que aqui ele pede para que você use 3,14 no lugar do π. Só deixa para fazer isso no fim de tudo, tá? Quando o cálculo estiver todo encerrado, aí você usa o valor de π que ele pede na questão, para não sair fazendo um monte de conta com número decimal, enfim. Então, agora eu vou transformar o π em 3,14, e aí 3,14 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 1, 5, e 2, 7, 5 vezes 3, 15, 15,7. Então, a área lateral é 15,7 centímetros quadrados. Se ele não tivesse pedido para usar π como 3,14, você podia encerrar aqui, a área lateral é 5π, tá? Mas como ele pediu, a gente fez a transformação. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, consigam aplicar tudo que a gente estudou aqui e até a próxima. Tchau, tchau!